Esse vídeo aqui, sem sombra de dúvidas, é um dos mais especiais que eu vou gravar aqui para o canal. Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive durante uma das minhas meditações. Eu comecei a meditar em 2017 e depois de um tempo eu parei porque eu me desconectei da minha espiritualidade. Esse é um papo para um outro vídeo, tá? Que eu vou trazer mais pra frente. Eu falo sobre o que aconteceu e tudo mais. E faz um tempinho que eu voltei a meditar. Então, esse processo da meditação, quando eu retornei, foi gradual. Eu comecei meditando ali de 10 a 15 minutos, aí eu senti, não foi algo racional, eu senti de ir aumentando o tempo. Então, eu percebi que toda vez que eu terminava a meditação, eu tinha ficado um tempo a mais. E eu sentia essa necessidade de ficar mais tempo na meditação, porque era como se a minha alma estivesse pedindo: "Fica um tempinho a mais, tá tão gostoso aqui, fica um tempo a mais", sabe. É como se eu estivesse sendo preparada. Foi mais ou menos isso que eu senti. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui tendo alguns acessos através dessa meditação, tudo começou é como se fosse um trabalho interno. Questões minhas do passado apareceram, para eu resolver dentro de mim, bem como as minhas sombras. Então, quando tu tá meditando, vou ser bem sincera aqui, quando tu tá meditando, tu vai ver tanto as coisas que tu quer ver, quanto as coisas que tu não gosta muito de ver, que no caso são as tuas sombras, essa questão do ego e tudo mais. Mas se tá aparecendo, é pra te olhar pra isso e integrar dentro de ti. Num outro vídeo eu falo mais também sobre isso. E aí, fui tendo alguns acessos e tudo mais, o tempo foi passando. E aí teve um dia que eu me coloquei em estado de meditação, eu me entreguei para o momento, eu simplesmente estava ali em presença. Eu não estava na minha mente, eu não estava nas minhas expectativas, eu não estava desejando nada naquele momento, eu só estava ali, em presença, concentrada no que eu estava fazendo naquele momento. E aí eu fui sentindo um calor, assim, eu senti que eu estava acessando uma outra dimensão, um outro nível de consciência. E aí, mesmo com os olhos fechados, eu enxergava tudo claro. Enxergava, né, porque eu estava com os olhos fechados. É como se tivesse luz por dentro de mim. E um calor, um calor, um calor. E aí, daqui a pouco, eu comecei a sentir um amor. E esse amor, ele vai muito além do amor que a gente conhece. Ele é um amor incondicional. É um amor que não depende de nada externo, de nada. Não depende de nada para ser sentido, para existir. E aí, nesse momento, eu comecei a me sentir muito amada. Muito, 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 muito amada. E eu comecei a sentir amor por mim. Por cada traço da minha personalidade, por cada parte do meu corpo, independentemente de qualquer coisa, de qualquer erro que eu tenha cometido, de qualquer sombra que eu tenha dentro de mim, de qualquer crença. É um amor literalmente incondicional. E então chegou no momento que essa energia amorosa se estendeu para fora de mim. Ou seja, eu estendi essa energia amorosa para fora de mim e comecei a sentir amor por tudo o que há. E quando eu falo tudo, é absolutamente tudo. Pela luz, pelas sombras. É... Vai parecer estranho isso que eu vou falar, mas se um dia tu tiver essa experiência, tu vai entender o que eu tô falando. Eu senti amor pelas cortinas do meu quarto, pelas persianas, pelo rapaz que estava recolhendo lixo lá fora. Nessa hora eu estava meditando, estava passando um rapaz recolhendo os lixos aqui no condomínio. Eu senti um amor genuíno por aquela pessoa, pela matéria, pela a menor partícula existente no universo, por todos os animais, pela natureza, e isso só ia expandindo. Aí o amor ia crescendo para o sol, para a lua, para o universo, para todas as estrelas, e foi aumentando, aumentando, aumentando. E eu comecei a sentir que eu estava tendo uma experiência com Deus, porque
Deus é amor puro e incondicional. E teve um momento que eu me emocionei, porque é algo que eu descrevendo aqui, não é nada perto do que foi. Eu descrevendo aqui vai parecer muito simples. É algo que realmente só vivendo pra te saber e entender o que que eu tô falando aqui. E isso é possível pra todo mundo. E aí teve um momento que a minha consciência voltou pra dentro de mim e eu tive uma foi colocado na minha tela mental uma cena para que eu compreendesse uma mensagem, que foi mais ou menos assim. Eu via o meu rosto em tudo que há, na mesa, nas cortinas, no rapaz que estava recolhendo os lixos, na natureza, nos astros, na galáxia, em tudo. E era como se eu tivesse recebendo uma mensagem da seguinte forma: tudo isso é parte de você também. Tudo isso, aí vem uma outra mensagem, tudo isso é parte do todo, ou seja, da fonte, do nosso Criador, de Deus. Então, tudo que eu estou vendo fora, tudo que eu estou vendo fora é parte do todo. Então, se eu estou me vendo fora, isso significa que o todo, Deus, está dentro de mim também. E aí eu entendi que, veja bem, isso é muito sagrado o que eu vou falar. Naquele momento eu entendi que eu encontrei Deus dentro de mim. Então, ficou muito nítido que não é fora que a gente encontra Deus, é dentro de si mesma. Eu não sei se ficou claro o que eu tentei explicar aqui. Porque na hora que eu tô que tu tá tendo a experiência durante a meditação, a informação chega como se fosse um bloco de download. Então, eu tô tentando traduzir em palavras aqui o que eu vivi. Mas assim, caso não tenha ficado muito bem explicado, eu trago o assunto de forma estendida em um outro vídeo. Mas acho que deu pra entender o que Deus, o todo, quis me dizer, me mostrando isso. O meu rosto em todas as coisas significa que tudo é parte de mim, então acaba que Deus está dentro de mim também. Se tudo é parte de Deus e eu estou me vendo em tudo, significa que Deus também está dentro de mim. Deu pra compreender? Eu não gosto de verdades absolutas, tá? Mas eu tô falando aqui conforme a experiência que eu tive, que foi única pra mim. Deus, ele tá dentro do teu silêncio, no teu interior. Depois, antes dessa experiência que eu tive, é como se eu visse Deus fora de mim. Então, toda vez que eu fazia as minhas orações, toda vez que eu conversava com ele, tinha as minhas práticas espirituais, era como se eu visse Deus fora de mim. E depois dessa experiência que eu tive, que foi extraordinária, eu comecei a ver, a sentir e ver Deus dentro de mim. E existe uma Andresa antes dessa experiência e existe uma Andresa depois dessa experiência. Eu senti que muitas coisas foram desbloqueadas dentro de mim, foram limpas, foram curadas. Eu senti que o meu cardíaco, o meu chakra cardíaco se expandiu de uma forma surreal. Então eu comecei a ter muito mais amor por mim. O meu amor próprio se fortaleceu de uma maneira inexplicável. Inexplicável. A minha compaixão para com o outro. Eu já tinha perdoado várias questões na minha vida, mas depois dessa experiência eu senti dentro do meu ser que é como se eu fosse capaz de perdoar com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, com muito mais verdade. Eu senti que o meu poder pessoal aumentou. Isso é fato, porque quando tu reconhece Deus dentro de ti, e tu sabe que tu pode acessar essa força, que ela está disponível para ti, essa energia amorosa está disponível para ti, dentro de ti, basta tu acessar isso dentro de ti, como é que tu não vai ter mais poder pessoal? Outra coisa importante que eu percebi depois dessa experiência foi que o meu amor próprio
meu amor por mim aumentou de uma forma significativa, de uma maneira inexplicável. E isso fez com que o meu amor para com o próximo se tornasse mais fácil. Como é que eu posso explicar isso para vocês? É como se eu conseguisse amar o outro com mais facilidade. É uma coisa assim de tu olhar para a pessoa e sentir um amor genuíno por ela, sentir compaixão por aquela pessoa, sentir que tu não é menor e nem maior do que aquela pessoa, mas que ela tá ali como um teu irmão, como tua irmã. É uma coisa inexplicável, gente. Então, assim, começa a meditar. Eu não te digo que tu vai ter esse tipo de acesso do dia pra noite, não é assim, porque pra mim também não foi assim. Pra chegar nesse estado, tu precisa estar com o coração mais leve, digamos assim, sem tantos pesos. O que que eu quero dizer sem tantos pesos? Sem tantos ressentimentos, sem tantas mágoas, sem tantas dores. Não quer dizer que tu precisa estar perfeita para chegar nesse nível, até porque eu não sou, não estou perfeita. Eu não sou a iluminada da Terra, não. Isso está disponível para toda e qualquer pessoa. Mas exige sim, exige entre aspas, mas é necessário que tu esteja com o coração um pouco mais leve. E não pode ser algo forçado, tem que ser algo espontâneo. Então, eu recomendo que tu medite, comece a meditar de 10 a 15 minutos diariamente. Vão aparecer coisas para te olhar, coisas que tu não vai gostar de ver, mas não não fuja disso. Isso é um processo, tu precisa olhar para as sombras e acolher essas sombras. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre como acolher as suas sombras, como lidar com essa parte tão dolorosa que existe dentro da gente mesmo. E as mensagens vão vindo, sabe? Se coloca receptiva, sem expectativa. Se coloca em estado de presença. Só naquele momento ali para se ouvir. Leva a tua atenção pro centro do teu peito e fica ali um tempo. E vai sentindo, vai fluindo. Em algum momento tu vai chegar nesse estado de consciência, nesse tipo de conexão. E acredite, a meditação é muito mais do que é dito por aí. É muito mais do que relaxar a tua mente, é muito mais do que aliviar o teu sistema nervoso, é muito mais do que te acalmar, é muito mais do que isso. É no estado de presença e no teu silêncio que tu vai encontrar e acessar o teu sagrado, a tua essência mais pura. Então esse vídeo aqui é um incentivo e um convite para te começar a meditar. Então é isso. Esse é o relato de hoje. Espero trazer mais vídeos como esse e até o próximo vídeo.